Primeiramente, a gente tem que buscar entender do que é que a gente está falando, né? Quando a gente está discutindo o saneamento, e no radical da palavra, vamos dizer assim, que é o sanear, é tornar saudável. Então, você não pode estar pensando exclusivamente no abastecimento de água, sem você estar pensando que depois de consumir essa água, as pessoas vão gerar, né, o esgoto, né, o pós-consumo, que deverá ter a atenção devida e o cuidado necessário com investimentos, né, públicos, né, com todo o mecanismo de engenharia, né, e outras mobilizações para que a coisa dê certo. A gente está falando de saneamento, a gente está falando de resíduo sólido, do que as pessoas comumente falam como lixo, que na verdade são materiais que podem ser utilizados, reciclados, e, portanto, não deveriam ser colocados de maneira descartada e até mesmo descuidada e irresponsável por algumas pessoas. E também uma certa negligência do poder público quando não discute com a população as dificuldades, apenas constata os problemas e atribui a culpa ao erro das pessoas, né? A gente está falando também de águas de drenagem, águas pluviais, água de chuva, né, que no seu acúmulo e no seu direcionamento inadequado, pode gerar condições favoráveis à reprodução de vetores, né? Aí tem os mosquitos tão perturbadores da nossa vida, né, do nosso cotidiano, né, que transmitem uma série de doenças. Então, é esse conjunto que a gente está falando, que muitas vezes foca apenas exclusivamente no abastecimento de água. Pois é, uma cidade saneada não é, João Domingos, é uma cidade saudável, né? Diretamente, interfere no meio ambiente? É um pouco óbvio, né? Mas de que forma? Repita, por favor, Ana. Interfere diretamente no meio ambiente a questão do saneamento, quando não existe saneamento numa cidade? Sim, com certeza. Alguns estudiosos do espaço das cidades dizem que um dos melhores indicadores para saber da qualidade de vida de um lugar é olhar como as pessoas tratam as suas águas, porque elas espelham a realidade daquele lugar, né? Se você tem um rio maltratado, poluído, contaminado, feio, como nós, infelizmente, convivemos com essa realidade aqui em Caruaru, em muitos municípios da região, né, já é um indicador mostrando que as condições daquele lugar não são satisfatórias, né? Uhum. Porque ali é óbvio que vão estar presentes várias condições que vão atentar contra a qualidade de vida das pessoas. Então, sem dúvida. Mas, Ana, uma coisa que as pessoas pouco param para pensar é que o saneamento, ele interfere, e aí os números são variáveis, mas interfere muito fundamentalmente no valor imobiliário da sua casa, né, do seu empreendimento, na rua, no seu bairro. Ter saneamento ou não ter saneamento e ter na sua condição completa, né, a partir de principalmente esses 4 componentes que eu falei anteriormente, né, pode elevar em cerca de 20% o valor imobiliário das casas, dos prédios, enfim, do seu bem de imóvel. Então, as pessoas têm que parar para pensar nisso também, que quando a gente está falando de saneamento, a gente está falando aí no interesse, né, inclusive patrimonial das pessoas, né? Você escolher um lugar para que você vá frequentar, por exemplo, um restaurante, para você, enfim, qualquer momento do seu lazer e consumo de serviços, o ambiente do entorno, ele é muito atrativo ou não, para que as pessoas frequentem aquele lugar. Tem uma praça arborizada, por exemplo, que é um componente que interfere, né, nesses aspectos do saneamento e da qualidade de vida das pessoas, né, é um fator de valorização da área, de uma área. Então, tudo isso as pessoas devem, né, têm que levar em conta, principalmente com esses dados que saíram recentemente, que mostram, né, Pernambuco numa situação extremamente preocupante, né, e Caruaru, dentro dessa realidade que já é adversa para a região Nordeste, onde se destaca pessimamente o estado de Pernambuco, Caruaru se sobressai, inclusive, Ana, com esses estudos que você falou na abertura da nossa conversa,
né, o Instituto Trata Brasil coloca Pernambuco numa condição, né, de extrema condição, gravíssima condição. Né? Por exemplo, quando a gente fala a questão da irregularidade de água tratada. Né? Pernambuco ocupa, tristemente, uma das posições de pior desempenho no nosso país. Então, tudo isso vai fazer com que todo o seu projeto de vida, né, ele esteja comprometido em alguma dimensão, né? Perfeito, João Domingos. É uma pauta extensa, não é? Tem muito para ser debatido, discutido em relação a esse tema. João, queria agradecer a sua participação, acordou cedinho para falar com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, Ana. Sempre é uma grande satisfação receber o seu convite. Um abraço. Um abraço. Conversamos com o João Domingos, doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, falando um pouquinho sobre a pesquisa produzida pelo Instituto Trata Brasil, que apontou que 46,2% das moradias brasileiras tem algum tipo de privação no saneamento. E olha, no próximo bloco a gente te explica como renegociar impostos com o governo de Pernambuco até o fim deste mês. Além disso, também vamos falar sobre a interdição da passagem molhada entre os bairros José Liberato e Rendeiras. O JC volta em instantes. Você está ouvindo o Jornal da Cidade. Apoio Feira da Sulanca, Fundac, a melhor feira da região, sempre com os melhores preços, toda sexta começando sempre às 4 horas da manhã. JCL Casa e Construção, você vai se surpreender. Atenção confeccionistas, Jussa Tecidos está com uma grande variedade em tecidos com uma infinidade de estampas. As tendências da estação você já sabe onde encontrar. Vem para Jussa Tecidos. Dispomos também